Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas ao meu canal e a mais um episódio do Desvendando Aquarela, que são essas aulas semanais que eu faço toda quinta-feira aqui no canal às 19h30. E nessa aula de hoje a gente vai ter um tema muito especial que eu tenho muita curiosidade, que eu tenho estudado e pesquisado bastante, e na última semana eu resolvi dar uma revisitada e rever algumas coisas, e por isso eu estou trazendo aqui essa semana nesse episódio de hoje. Então a gente vai ver na aula de hoje o passo a passo detalhado, os materiais que você precisa e ingredientes para você produzir sua própria tinta aquarela de forma artesanal em sua casa. E já, antes de começar, eu vou explicar o porquê que isso é interessante e porquê que isso pode ser algo vantajoso para você também. Bom, em primeiro lugar, antes de a gente entrar no detalhamento específico e nos materiais, equipamentos e ingredientes, deixa eu só contextualizar um pouco o que é uma tinta. A tinta, seja ela aquarela ou qualquer de outro material, ela é basicamente, essencialmente composto por dois ingredientes principais, né? Que é um agente aglutinante e o pigmento que dá a cor. Toda tinta tem esses dois compostos principais e o tipo de aglutinante é que define o tipo de tinta que ela é, certo? No caso da aquarela, o aglutinante é a goma arábica. Então a gente mistura uma solução de goma arábica com o pigmento que dá a cor e assim a gente obtém a nossa tinta. A goma arábica, o pigmento e todos os outros ingredientes é possível de comprar hoje em dia, né, facilmente pela internet. É só pesquisar na internet que você vai conseguir encontrar aí para comprar esses ingredientes principais, né, que é o aglutinante e o pigmento. Além disso, tem alguns equipamentos que eu vou descrever já que também dá para encontrar pela internet e eu vou falar no vídeo ao longo do passo a passo onde que você pode comprar, quais são os equipamentos que você precisa, né, e como que você pode achar eles para comprar. Então, como eu falei, no caso da aquarela, o aglutinante é a goma arábica e ela é o que dá algumas das características principais, né? As principais características da aquarela, que é a transparência dela e a base muito em cima do fluxo da água, né? Que acabam se misturando esses dois conceitos, né? O fluxo e a transparência. E isso quem propicia para a tinta aquarela é o aglutinante dela, que é justamente a goma arábica. É claro que o pigmento pode influenciar um pouco nessas características, principalmente na transparência, mas a base fundamental da aquarela é justamente sua transparência, que é por causa justamente também da goma arábica. Bom, além do aglutinante, a gente tem também o pigmento, e é possível a gente comprar pigmentos artísticos produzidos para fazer tinta online, né, pela internet de busca e encontra, e além disso, eu também estou, paralelamente a essa pesquisa, a esse estudo das tintas artesanais, né, do processo de fazer tinta em casa, eu também estou pesquisando sobre pigmentos naturais, e eu vou demonstrar hoje justamente o processo de fazer tinta artesanal com um pigmento natural. O processo da tinta em si é o mesmo para qualquer tipo de pigmento, certo? Mas como eu estou nessa busca de pigmentos naturais também, e eu tenho alguns que eu fiz em casa, que eu extraí em casa, e eu estava querendo já há algum tempo fazer as tintas com esses pigmentos, então hoje essa aula de hoje eu fiz com um desses pigmentos, certo? E aí ele pode ter algumas características específicas pelo fato de ele ter sido também caseiro, não é um pigmento comprado, feito para a produção de tintas artísticas, então eu encontrei alguns pequenos detalhes ali no processo de produção que eu vou falar no final do vídeo, né, quando eu finalizar o processo. E ao longo um pouquinho também, né, já vou começar a mencionar ali. E por que você vai se dar o trabalho de fazer tinta em casa dessa forma artesanal se você pode simplesmente comprar, né? Bom, na verdade, a tinta feita que você faz em casa e tal, né, de forma artesanal, ela pode ter a mesma qualidade de uma tinta profissional, de uma tinta top de linha de aquarela, né, que são as tintas da linha profissional. Então, se você comprar o pigmento equivalente ao pigmento de uma tinta artística profissional e fizer o seu próprio pigmento, ela não vai deixar, no seu resultado, não vai deixar a dever nada para a tinta comprada profissional, porque é essencialmente o mesmo material. É claro que a tinta de marcas, né, elas vão ter um processo produtivo super controlado, um controle de qualidade bem top de linha para ter tudo bem padronizado, né? Cada vez que eles produzem, a tinta tem que ser igual e exatamente idêntica aos lotes anteriores, né? Então eles têm um padrão de qualidade ali super controladinho por causa do processo deles, né, de produção em escala, que precisa ser igualzinha uma da outra, né? Mas o resultado efetivo que a gente tem no papel vai ser o mesmo, porque o essencial dos materiais são os mesmos, que é o pigmento e o aglutinante. O que torna as tintas artísticas profissionais super caras é o pigmento. As tintas artísticas têm uma concentração de pigmento muito elevada
Isso faz com que o valor da tinta fique elevado por isso. Além disso, as tintas são, via de regra, produzidas fora do Brasil, né? São compradas importadas. Isso torna, então, elas ainda mais caras. Se você comprar o pigmento, mesmo que ele seja importado também, isso vai reduzir muito o custo da sua tinta, né? É claro que você vai ter que gastar um dinheiro maior, investir um dinheiro na aquisição desses pigmentos, mas em termos de resultado de tinta, né, digamos assim, ml por resultado de tinta final, em reais, vai ser um custo muito menor. E a gente tem algumas marcas de tintas aí, aquarelas, que são extremamente caras, né? Que são muito, muito caras. Então, vale muito a pena investir nisso. Bom, mas vamos entrar agora detalhadamente no processo e nos outros ingredientes também que a gente tem ali, que também são muito fáceis de encontrar, e vamos ver como é que a gente faz essa tinta artesanal. Bom, vamos falar primeiro então sobre os equipamentos necessários para a gente poder fazer a nossa tinta de forma artesanal. O processo de produção de tinta não é simplesmente uma mistura direta e simples, né, do pigmento com o aglutinante. Existe um processo ali que chama de dispersão, ou a moagem, ou chamado também de moagem, né, do pigmento com o aglutinante, ou seja, o pigmento sólido ele é disperso na massa ali do aglutinante, né, de forma homogênea. E para isso existe um procedimento artesanal que requer equipamentos específicos, que são esses aqui que eu vou mostrar, certo? Hoje em dia, industrialmente, as tintas são feitas, o processo da moagem ou dispersão das tintas é feito por equipamentos, né, por um maquinário específico, especializado para isso, né, em que você coloca lá na máquina o pigmento, o seu aglutinante e liga lá, né, para o processo. Enfim, mas antigamente, antes da era industrial, da Revolução Industrial, as tintas eram feitas também pelo processo de moagem. E eu vou explicar aqui esses equipamentos que existem hoje. A gente pode encontrar isso aqui em lojas de materiais artísticos. É um pouco difícil, mas tem algumas lojas ali que a gente encontra, certo? Então, para a gente fazer o processo da dispersão, a gente vai ter que ter uma placa de vidro, como essa aqui, ou um material que seja inerte, né, como é o vidro, mas existem outros materiais que são usados também às vezes, que tem que ser um material bem liso e não poroso, certo? E que não vai reagir com a tinta. Então aqui tem essa placa de vidro, que é bem grosso, né, para resistir, e esse negócio aqui, esse aparato aqui que chama de moleta, certo? Que ele também, esse aqui que eu tenho é de vidro, tem essa parte que pra gente segurar, né? E aqui embaixo dele é chapado, mas ele não é super liso, ele tem uma leve texturinhazinha, certo? E a gente vai usar isso aqui para misturar a tinta com o nosso aglutinante, certo? Isso pode ser utilizado na aquarela, utilizado com a tinta óleo, com tinta guache também, enfim, qualquer tinta que você vai fazer, você pode utilizar isso aqui, né? Esses equipamentos aqui. E além disso, a gente precisa também de equipamentos de proteção. É bom utilizar luvas, certo? E máscara por causa do pigmento em pó, como eu vou falar já já. Então a gente precisa de uma máscara de proteção para não ficar respirando aquele pó, principalmente se fizer isso com muita frequência. Mesmo um pigmento em pó, né, que ele seja de um material de uma natureza não tóxica, ainda assim, o fato de ser pó bem fino acaba possibilitando que a gente respire isso. Então, mesmo um material teoricamente com baixa toxicidade, a gente precisa ter uma máscara de proteção para não ficar respirando aquele pó, né? Eu não vou utilizar agora a máscara porque eu tô fazendo o vídeo, então eu preciso falar, vai ficar ruim de eu falar se eu tiver com a máscara, não vai dar para ouvir direito. E porque eu estou utilizando um pigmento natural, feito artesanal em casa mesmo, que eu vou fazer essa demonstração com esse pigmento, né? Que ao mesmo tempo é um teste que eu estou fazendo, né, com esses pigmentos naturais feitos em casa, para ver os resultados que eu tenho de tinta, certo? Bom, além disso também a gente vai precisar de algumas espátulas artísticas, como essas aqui. Eu vou mostrar para que elas servem durante o processo de produção, né? Mas aqui é para a gente poder manipular ali, juntar a nossa tinta que a gente está fazendo e tal. E é bom ter algumas mais ou menos nesses formatos assim, né? Que eu vou mostrar como é que eu uso essas aqui especificamente que eu tenho. E também é bom a gente ter alguns medidores específicos que você vai utilizar só para esses processos de produção em tinta, certo? Eu, por enquanto, uso principalmente esses tampinhos aqui, né, de remédio de xarope que eu tenho. Dá para medir assim no momento que a gente vai fazer a tinta em si, né, a gente utiliza isso aqui. Mas eu pretendo comprar algumas colheres medidoras mais específicas, né? Eu utilizo isso aqui, às vezes umas colherzinhas pequenas também, que eu separo para
Isso, certo? Bom, vamos agora então para os insumos que a gente precisa para a tinta. Como eu falei, basicamente a gente vai precisar da goma arábica e o pigmento, que é o pó que eu vou falar depois por último, quando a gente for fazer a tinta, certo? Bom, a goma arábica, eu tenho essa aqui que eu fiz em casa, como vocês podem ver novamente, né? Aproveitei um potinho de xarope para poder fazer a minha solução de goma arábica. A marca Winsor Newton, se não me engano ela, não sei se outras marcas, devem ter outras marcas também, que eles vendem frasquinhos de goma arábica pronta, né, para você utilizar. E embora provavelmente esses frascos, né, prontos já para tinta ainda por cima, né, frascos de solução de goma arábica prontos para fazer tinta, como é o caso da Winsor Newton, né, que é uma marca de materiais artísticos, embora provavelmente esses pré-prontos devam ser até mais apropriados para a gente fazer tinta mesmo, eu preferi, né, fazer a minha própria porque, primeiro, o frasco da tinta da goma arábica pronta é muito caro e ela em solução, ela tem uma validade, né? Ela tem um tempo limitado. Então o que eu fiz? Certo? Então vamos lá, que é o primeiro passo para a gente fazer a nossa tinta, é preparar a nossa solução de goma arábica, né? Ou comprar pronta, né? Eu preferi fazer. Então eu vou explicar aqui a receita rapidinho. Eu não filmei o processo porque eu fiz essa goma arábica aqui já tem alguns meses, então eu não cheguei a filmar o processo de produção, mas eu vou explicar aqui rapidinho como é que a gente chega nisso aqui, ok? Então, em primeiro lugar, a gente precisa comprar goma arábica, certo? Em pó. Eu prefiro comprar em pó. Tem algumas goma arábicas que são em cristais, que eles vêm tipo em pedaços, como se fosse a resina mesmo, né? E aí você precisa pulverizar primeiro ela, para depois utilizar dessa forma que eu vou explicar. Então dá para encontrar aí também para você comprar online essa goma arábica aí em alguns formatos, em pacotes e tal, né? A depender do seu caso, você precisa ver e avaliar, né? Se vale mais a pena comprar logo ela pronta, né? Porque ela vai ser um preço. Mas se a gente comprar ela em pó, ela vai precisar gastar um certo dinheiro para comprar em pó, porque provavelmente só vai encontrar mais em pacotes maiores, né? Em volume grande. Mas ela em pó, ela vai durar bastante tempo guardada, entendeu? E ela já em solução, a validade dela acaba que diminui, né? Porque ela já está pronta ali, acaba ficando mais suscetível ali a alguma degradação com o tempo, né? Por isso que eu prefiro, mesmo assim, investir um pouco mais, comprar em pó e fazer a minha própria goma arábica aos poucos, certo? Então, a primeira coisa, encontrar a goma arábica em pó e comprar, certo? E qual é que é agora a medida dela? Para fazer, a goma arábica ela é solúvel em água, mas ela demora um pouquinho para solubilizar e é melhor solubilizar com água quente. Então, a gente vai precisar esquentar a água. A proporção que eu utilizei aqui foi de 2 partes de goma arábica para 1 parte de água. Aliás, ao contrário. Foi 1 parte de goma arábica para 2 partes de água, certo? Então, assim, em termos de volume, né? Então eu botei, se não me engano, eu não lembro exatamente, como eu falei, tem um tempo que eu fiz, né? Mas aqui a gente tem aproximadamente 200 ml, talvez tenha tido um pouquinho mais, que eu já usei um pouquinho dela. Então vamos supor aí que eu tenha utilizado mais ou menos 1 xícara de água para 2 xícaras de água, aliás, para 1 xícara de pó de goma arábica ou 1 xícara cheia de água para meia xícara de goma arábica em pó, certo? Então, primeira coisa, esquentar a água. É recomendado utilizar água destilada, mas eu não lembro se eu utilizei, que eu cheguei a comprar para algumas coisas que eu fiz água destilada, e algumas lojas vendem, né? Mas é um processo artesanal, caseiro, né? Pra gente começar a entender como funciona o processo, não tem nenhum problema também utilizar a água normal, né? Mas esquentar. Então a gente esquenta a água, quando ela estiver fervente, a gente mistura a goma arábica, tomar cuidado para não deixar quente demais, mas tem que estar sempre quente, né? Então a gente esquenta a água e depois mistura aos poucos na goma arábica, certo? Depois que esfriar um pouquinho, é interessante filtrar com filtro de papel mesmo, porque às vezes ficam uns gominhos, formam alguns pedacinhos ali da goma arábica que não solubilizou direito, ou enfim, aconteceu alguma coisa e ela fica uns pedacinhos sólidos, né? Então é bom filtrar para deixar ela bem líquida mesmo. Depois, com isso aqui, a gente guarda na geladeira para poder preservar por mais tempo. Também é recomendado colocar 1 gotinha de óleo de cravo ou de tomilho como preservante, como a gente vai ver para poder utilizar para tinta, né? O preservativo é mais interessante para tinta, mas já pode botar direto na solução de goma arábica, certo? Vamos aos outros ingredientes então. Bom, como eu falei, a tinta
é basicamente aglutinante e pigmento. Deixa eu pegar esse aqui, fica melhor para mostrar. Aglutinante e pigmento, certo? Mas existem alguns outros ingredientes e insumos importantes, como o preservativo, né, que eu falei, é importante para preservar a tinta. A gente pode utilizar óleo de tomilho ou óleo de cravo. E tem outros dois componentes importantes para a tinta, que é glicerina e mel, ok? Esse aqui que eu tenho é glicerol, então acho que ele cumpre um pouco também a função do mel, porque assim a gente tem a glicerina, ele atua para poder, depois que a tinta estiver seca, por exemplo, no nosso godê, na nossa paleta, a gente consegue reativar ela mais fácil, né, mais rápido. Então assim a gente consegue ativar a nossa tinta para uso mais rápido quando a gente tem mais glicerina. A ideia da glicerina é um pouco essa, né? Facilitar o processo de reativação da tinta. E o mel, ele serve como umectante, que ele é para poder reter mais a umidade ali, enquanto a tinta seca, ela retém mais a umidade, ok? Então, o mel e glicerina são para essas funções, e eles são bem pouquinho que é utilizado na tinta, porque a gente vai fazer tinta em pequena quantidade, né? E especificamente essa glicerina que eu tenho, como tem aqui escrito que é para uso corporal, glicerol, né? Ele é que descreve que ele também serve um pouco como hidratante, então eu acho que ele até pode ser que ele cumpra um pouco a função do mel, né? Ele não é glicerina para tinta, mas ele serve para essa finalidade também, né? É o que eu estou utilizando, pelo menos nos meus testes, ok? E, inclusive, é bom já ter ela na própria formulação aqui da nossa solução de goma arábica, que é o que eu vou fazer aqui. Essa aqui não tem, essa aqui é só a goma arábica pura, a minha solução de goma arábica pura. Então, eu vou colocar agora para não precisar colocar sempre na tinta, porque a proporção de glicerina é muito pouquinha em relação à tinta que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui dentro já a quantidade necessária, ok? E já já eu volto para falar especificamente dos pigmentos. Bom, então com a nossa base, né, o nosso aglutinante pronto, a gente pode ir para a produção da tinta em si. Vamos falar dos pigmentos agora. Bom, como eu falei, eu vou utilizar então um pigmento natural que eu fiz em casa, que é esse aqui. Acho que eu vou usar esse de cá, que está um pouco mais forte a cor, certo? Esses aqui eu fiz a partir de corante de cochinilha, que é um inseto que dá uma cor muito antiga, assim, né, que já foi utilizada em pintura e tal, e que ela não costuma ser muito utilizada porque, apesar de ela conseguir ter um resultado de uma cor muito bonita, muito diferente, difícil de conseguir, hoje em dia consegue, né, com sintéticos e tal, mas que era uma cor muito bonita antigamente, mas que ele não tem uma boa resistência à luz, então ela não é muito utilizada para fins artísticos. Hoje em dia a cochinilha é muito mais utilizada para a indústria de comida e de cosméticos, porque é um pigmento natural, né? E que dá para utilizar para essas coisas. Mas ele também serve para fazer tinta, ok? E eu vou fazer essa tinta com ele, porque eu estou procurando pigmentos mais naturais para utilizar nos meus processos artísticos, né? Mesmo sabendo que elas possam ter, algumas delas tenham menor resistência à luz e tal, eu realmente quero experimentar não só o processo, né, de descobrir, de entender esses processos de fabricação como uma atividade curiosa, mas também para ter em algumas coisas que eu faço, algumas ilustrações que tenham mais objetivo de impressão, né, de fazer cópias e tal, que não necessariamente para utilizar como arte em si, para pendurar na parede, eu quero utilizar esse tipo de pigmento. Então, aqui eu vou utilizar o pigmento de cochonilha, ok? Ele é um pigmento que eu posso fazer outro vídeo depois falando sobre como é que eu fiz esses aqui, né? Como é que faz para fazer, né? A partir do corante, que eu achei pelo menos para comprar. Mas é um dos pigmentos difíceis de conseguir fazer, porque ele é muito sensível, né? Como você pode ver aqui, ó, eu tenho diferentes tons que eu consegui, certo? Com diferentes variações pequenas no processo, ele muda bastante, né? Essa cor aqui que eu achei mais bonita, que é mais escura, mais forte, ela acaba produzindo menos, em uma quantidade menorzinha, né? Elas inclusive algumas dessas veio da mesma leva, do mesmo frasco que eu estava fazendo, né? Aí até um certo ponto eu consegui uma, depois eu fiz outras coisas ali no frasco, eu consegui outra cor, né? Com mais volume. Enfim, então é um processozinho delicado que não dá para explicar aqui como eu fiz com a goma arábica. Precisa de realmente
E é um processo experimental também que eu estou fazendo, né? Mas precisaria de um vídeo específico para isso. Então você pode utilizar pigmentos naturais ou pode utilizar pigmentos comprados, né? Como eu falei antes, é mais em conta você criar suas tintas a partir disso, né? Eu tenho aqui uma que eu vou mostrar depois para comparar, né? Uma que eu fiz, ela até eu não botei conservante, acho que devia ter posto conservante, né? Mas que eu fiz com o pigmento que eu tenho, esse aqui é tipo amarelo ocre, que é óxido de ferro amarelo, que é esse aqui que eu tenho. Esse aqui, que é um pigmento inorgânico, né? E tem um rendimento muito bom e ele é bastante barato. Então a gente consegue ter... E tem alta resistência à luz, né? Que é porque é inorgânico. Então fazer essas tintas com pigmentos comprados, em termos de custo-benefício, vale muito a pena. Porque algumas tintas artísticas são realmente muito caras, até porque são importadas, né? São materiais importados, então tendem a ser muito caros e muitas vezes, né, vai ser muito mais em conta, muito mais barato você ter uma tinta ali equivalente ao nível profissional, né, feita artesanalmente por você em casa, do que comprar. E é o que eu pretendo fazer, né? Eu estou aprendendo isso para poder sempre utilizar minhas tintas assim, ou com pigmentos comprados ou com pigmentos naturais, ok? Então vamos lá para as proporções. Bom, e mais uma coisa que você vai precisar então é um local para guardar sua tinta, que eu já estava esquecendo de falar, que eu comprei esses negocinhos aqui que são como se fosse em loja de artesanato, né, para fazer maquiagem e tal. Tem esses potinhos assim com essa tampinha, que eu achei legal eles para colocar, ok? Tem que tomar cuidado quando usar para ela não ficar difícil de abrir, né? A tinta não secar aqui na parte que rosqueia, aí vai ficar bem difícil de abrir, porque o jeito para pegar aqui até é mais difícil, né, se travar do que numa bisnaga de tinta que a gente compra, né? Mas enfim, é bom ter um recipientezinho para guardar. Eu tenho usado esse aqui, mas você pode utilizar tampinhas, guardar tampinhas de produtos, né, que você compra de frasco e utilizar eles e tal, né? Separar numa caixinha MDF, enfim, essas tampinhas, né? E utilizar elas como base para poder guardar e armazenar a tinta. Vamos então para o processo de produção em si, né? Vou botar aqui minha moleta, meu frasco medidor, meu pigmento e a minha solução de aglutinante. A rentabilidade é muito boa disso aqui, com cerca de 10 gramas. Eu vou fazer aqui meio que no olhômetro mesmo para a gente ver, mas porque não precisa ser milimetricamente medido aqui, né? Esse processo de produção mais artesanal. Mas uma boa medida é cerca de 10 gramas de pigmento para um pouquinho do aglutinante, que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Eu vou colocar aqui só para eu ter uma noção de quanto de volume que tem, certo? Mas que a gente não precisa ter uma medida tão certinha assim. Ó, tem uns grânulos aí que eu vou precisar dar uma quebrada neles, porque tem que estar bem soltinho aqui o pigmento, né? Quando eu botar aqui, que já tem um tempinho que eu fiz esse pigmento, alguns meses, aí ele começa a formar esses grânulos. Então aqui, novamente, a gente não precisa medir, eu estou medindo especificamente para poder ver, né? Mais ou menos quanto é que deu em volume aqui. Mas uma medida mais ou menos legal é uma média assim, né? Claro que vai depender do tipo de pigmento, da quantidade específica que você vai utilizar, né? Porque alguns pigmentos podem requerer mais ou menos aglutinante, né? Goma arábica. Mas, basicamente, a gente a cada 10 gramas de pigmento, a gente pode ter cerca de 2 a 4, né, em média 3, daqueles Ralph Pens, que são aqueles potinhos de aquarela que vem... Aquelas aquarelas que vem em potinho, né, que não é de bisnaga, que vem de pastilha, né, aqueles potinhos de aquarela em pastilha. Então a gente faz esse montinho de pigmento, abre um buraquinho no meio, e aqui no meio a gente vai botar o tanto de goma arábica que a gente precisa, ok? Então a gente não vai ter
muita goma arábica. Aqui não, certo? Então, para esse tanto aqui, vou botar, botar um pouquinho de goma arábica. Bem aqui no meio. Outra coisa que é bom ter é um frasquinho de água para ir espirrando caso perca água, evapore rápido e fique difícil de fazer a dispersão do pigmento. A gente adiciona um pouquinho de água para poder facilitar o processo, né? Bom, com isso aqui misturado, então com isso aqui junto aqui, né? A gente vem e mistura com a espátula mesmo primeiro, ok? Se precisar de mais goma arábica, eu vou adicionando. Acho que vai precisar. O processo artesanal tem umas sujeirinhas aí, tem que tirar se aparecer. Tá muito seco aqui, eu preciso de mais goma arábica. Bom, depois de misturar o pigmento com aglutinante, né, criar essa massa relativamente homogênea aos olhos e mais úmida e pastosa, né, do que seca, a gente vai utilizar a moleta, ok? Esse pigmento, como eu falei, é um pigmento experimental artesanal que eu estou fazendo e testando esse processo. Eu estou achando que ele está grosso, eu estou com alguns grânulos assim, talvez eu devesse ter deixado ele mais fino antes de utilizar aqui para fazer essa tinta, mas vamos utilizar ele aqui e depois eu vou mostrar alguns resultados que eu tive com outros pigmentos que eu fiz, certo? Bom, então a gente espalha abrindo bem a tinta com a muleta. Depois que abrir e espalhar bastante, e tiver difícil também, né, se tiver muito difícil de abrir mais, a gente junta tudo, bota tudo junto e faz de novo. O processo é basicamente esse, né, repetindo isso, né, fazer isso repetidamente. Se ela ficar muito mais sólida, né, muito mais dura, aí eu gosto de adicionar água ao invés de goma arábica. Aqui, né, a partir desse ponto já. Uma outra coisa importante também é ter esse pano embaixo do vidro, né, para poder ajudar a não dispersar muito o vidro, né, não ficar sambando muito, né. A gente tem mais controle dessa chapa de vidro. Justamente com esse pano embaixo dele, né? Quando tem muita coisa ressecada, aí eu venho com um pouquinho de água. Se tiver duro demais, né? Eu gosto de adicionar água porque a água ela vai evaporar, né? Ela não vai fazer necessariamente parte da composição assim direta, né? Muito. Então eu adiciono água e aí ela vai evaporando, né? Se eu adicionar goma arábica, pode ser que a tinta fique muito com goma arábica demais, né? Então por isso que... E eu tô num lugar que é mais quente, né? Onde eu moro é quente, então pode ser que o processo de tinta
de fazer, né, ela vai secando muito rápido durante o processo, né? E aí é bom adicionar um pouquinho de água de vez em quando para maleabilizar. Bom, e até quando a gente vai ficar fazendo isso, né? É um processo que varia muito de tinta para tinta, até onde eu vi, né? De tipo de pigmento para tipo de pigmento. Mas a gente pode, aos poucos, ao longo do processo, testar um pouquinho em uma folha de rascunho, né? Aqui eu tenho um papelzinho. Peguei meu pincel com água. A gente vem aqui. Ele não está bom ainda. Outra coisa que a gente tem que considerar especificamente desse pigmento aqui é aquela coisa, né? Um processo bem artesanal, inclusive na própria produção do pigmento. Então, por exemplo, a tinta que eu fiz com pigmento comprado, né? Ela tem um resultado bem melhor. Vou mostrar em seguida. Acho que ela ainda não está muito legal, não. Bom, e o passo a passo e as proporções são basicamente essas, né, que eu já falei, e ela vai servir para você fazer com qualquer pigmento comprado, né, pigmento artístico. Você pode procurar nas lojas assim online mesmo, né, por pigmentos artísticos que você consegue encontrar esses materiais para fazer e os pigmentos em si também, né? Sendo que as proporções, né, do quanto de goma arábica, do quanto da glicerina e do mel, isso aí você pode até testar individualmente para ver como que isso se comporta dependendo da sua tinta ali, do tipo de pigmento, né? Mas essas proporções são um padrão aí inicial que vai ser suficiente para dar certo, ok? Uma outra coisa muito importante é o tipo e a qualidade de pigmento, do pigmento que você está utilizando. Por isso que eu falo para comprar pigmentos artísticos mesmo, o pigmentos mesmo para utilizar, como é o caso dessa aqui, por exemplo, que eu tenho aqui. O rendimento é muito bom, eu usei um certo tanto de pigmentos que eu acho que foi um volume maior do que o que eu usei esse aqui, umas 3 vezes o que eu usei agora nesse aqui, né? Eu usei para fazer essas aqui. Não, 3 vezes não, acho que 2 vezes. Para fazer esses aqui que é um pigmento que é utilizado mesmo em tinta artística, né? Que é acho que é o amarelo ocre aqui, certo? Do amarelo que eu mostrei que eu tenho no início. Então eu vou testar aqui no papel para mostrar o efeito, né? Esse que eu fiz hoje não deu tão certo, deu muito certo na tinta, né? Na aparência dele enquanto tinta tá ótimo, mas no papel não deu muito certo não, tá? Mas pode ser por causa do tipo e qualidade do pigmento, né? Foi um pigmento que eu fiz de forma artesanal, bem experimental mesmo, assim, né? Tentando investigar esse processo de extrair o pigmento da cochonilha através de um corante de cochonilha, ou seja, né? Não foi nem com a cochonilha em si. Então tem muitas questões envolvidas na minha produção desse pigmento, certo? Esse aqui foi outro que eu fiz, outra tinta que eu fiz com esse mesmo pigmento da cochonilha, né? Que ficou um roxo bem mais intenso e escuro do que esse que eu consegui com essa tinta, né? Porque essa tinta que eu fiz agora me deu esse tipo de resultado aqui, bem mais clarinho, né? Do que esse outro que eu fiz antes. Bom, mas vamos ver aqui. Esse aqui, num papel rascunho, né? O papel é meio antigo também. Vamos ver se ele tá bom ainda. Mas aqui, ó.
até botar meu papel aqui, para vocês verem como fica igualzinho a uma tinta aquarela mesmo, né? Eu ativo a tinta aqui para ver a quantidade. Essa tinta aqui eu fiz com esse mesmo processo que eu acabei de demonstrar, né? Só que aqui é um pigmento artístico mesmo, né? Comprado para fazer, né? Para fazer a tinta aquarela, né? Não é um pigmento natural. Feito de forma caseira e artesanal, como foi esse aqui, né? Ó. Se comporta direitinho, exatamente como esperado de uma aquarela. E ele é bem forte, ele é muito pigmentado. Fazer artesanal a gente consegue ter tintas, por um lado, né, com mais qualidade, no sentido de a gente conseguir colocar a proporção que a gente quiser de tinta e aglutinante, né, fazer tinta realmente bem do nível das tintas profissionais. Agora é claro que não tem um padrão de qualidade controlado, como tem nas tintas que a gente compra, mas dá pra gente obter resultados assim excelentes com um custo, né, bem menor, comparado com as tintas profissionais, as tintas top de linha, que tem uma concentração de pigmento muito elevada, né, em relação à quantidade de aglutinante. Isso é o que torna as tintas artísticas caras, né, algumas marcas assim que são extremamente caras, é por causa da concentração de pigmento e por serem pigmentos de qualidade. Então a gente comprar aí 10 gramas, 10 gramas não, né, comprar aí 50 gramas, 100 gramas do pó de pigmento, a gente consegue ter vários frasquinhos desse aqui, né? Vários. Esse aqui eu fiz com, se não me engano, foi 10 ou foi 20 gramas, não lembro agora, de pó do pigmento, né? Eu consegui isso tudo aqui de tinta, né? Muita tinta. Um desse inteiro, mais meio. Isso aqui tem muita tinta aqui dentro. É muito mais do que aquele pan que a gente compra, né? Da aquarela de pastilha. Então, acaba sendo o custo-benefício em termos financeiros muito maior tentar fazer artesanal. Claro que tem investimento dos equipamentos, dos materiais, mas vale a pena e é algo que eu vou começar a fazer agora, né? Eu posso até fazer um outro vídeo, deixa aqui o seu comentário para eu saber que você quer mais vídeo disso, porque eu pretendo agora comprar pigmentos para fazer minhas próprias tintas com pigmentos, né? Quem já sabe um pouco mais de teoria da cor, sabe direcionar um pouco as cores que quer escolher, pode fazer isso também, comprar ali uma quantidade reduzida de tipos de pigmentos diferentes, né, que é o que eu vou fazer, pretendo comprar 3 ou 4 pigmentos para fazer minhas tintas. E se eu quiser ter uma tinta pronta de verde, aí eu já misturo as tintas, o azul e o amarelo que eu comprar, né, faço a tinta e depois misturo as tintas e deixo pré-preparado algumas tintas misturadas desses pigmentos, né, para eu ter meu verde já pronto, por exemplo. Agora vamos testar aqui a nossa tinta, ainda está secando, mas acho que já dá pra gente ver. Eu vou mostrar aqui que não deu muito certo. Eu acho que o problema aqui foi principalmente em relação ao pigmento, né? Esse pigmento aqui que eu consegui não teve um resultado muito bom, não. Olha, é muito clarinho. Eu preciso dele mais forte. Tem algumas coisas que estão acontecendo aqui que eu não gostei e acho que não deu muito certo, não. Mas vou continuar experimentando, né? Esse pigmento ele foi bem clarinho que eu consegui da Conchonilha, que foi um pouquinho mais escuro do que esse aqui também. Olha como ele fica quando faz tinta e olha como ele fica, como é que é a tinta aqui no papel, né? Então, a cor do pó desse aqui era um pouquinho mais escura que essa, né? E não deu muito certo. Esse outro que eu fiz aqui, eu tinha conseguido com um que era mais assim, que era bem mais escuro. Acho que era um pouquinho mais escuro que esse aqui até. Aí eu consegui ter um resultado desse aqui. Eu quero seguir tentando. Agora sim, a cor é uma coisa muito que depende justamente da cor aqui do pigmento, né, do pó. Mas eu também achei a consistência desses pigmentos que eu estou testando orgânicos, naturais, eu acho a consistência deles diferente, um tanto diferente do que eu consegui com essa daqui. Mas enfim, os experimentos com pigmentos orgânicos é outro tema, né? Para um outro vídeo talvez específico. Também comente aqui se você quer que eu fale mais sobre os pigmentos orgânicos,
para fazer tinta, que é algo que eu estou experimentando ainda e descobrindo. O que eu quero falar aqui é que vale a pena a gente comprar os pigmentos para fazer pigmento artístico, já pré-fabricado, né? Para produzir a nossa tinta de qualidade profissional para a gente usar para pintar, certo? Bom, agora vamos ver algumas misturas com essas cores aqui e outras cores também para testar e ver o resultado que a gente consegue, né? Misturando essas tintas mais artesanais. Tá aqui meu pigmento que eu fiz agora natural. E vamos ver com esse pigmento comprado. Agora vamos ver esse aqui misturado com um azul de tinta mesmo, comprada. Tinta aquarela. Vou ver com azul cobalto. Que é um azul mais intermediário, não é tão frio, não é muito quente. Seria próximo a um azul primário da aquarela, assim, muitas vezes é utilizado, né? Que dá para misturar tanto violetas quanto verdes legais, é o azul cobalto. Esse aqui é um vermelho frio, então vamos ver com o azul cobalto o que a gente consegue. Ó. Fica um violeta bem legal. Por fim, deixa eu aproveitar e mostrar uma outra cor aqui que eu também fiz, artesanal, que eu fiz o pigmento, que também é tema interessante para um outro vídeo, falando especificamente dos pigmentos naturais, mas esse aqui é um pigmento que eu extraí de urucum, que eu ainda estou meio que testando algumas coisas com urucum, mas consegui esse vermelho meio terra aqui. Olha como ficou legal essa cor. Ele tem uns granulinhos também que eu não sei se eu fiz o mesmo problema que eu fiz com... O mesmo problema que eu acho que eu tô tendo com essa que eu fiz agora, né? Com esse de cochinilha aqui. Que eu acho que o pigmento tinha que estar um pouco mais quebradinho, né? Agora olha como ele ficou bem mais vivo, pigmentoso, né? Com um poder bem forte de coloração, né? Em relação a esse rosinha que eu fiz agora com cochinilha. Então esse aqui também pigmento natural que eu fiz, tirei em casa, ficou uma cor bem interessante. Ficou bonito. Gostei dessas cores. Eu não fiquei 100% satisfeito com a minha tinta de cochonilha, mas não ficou tão ruim assim também. Eu acho que dá pra gente testar legal. Vou testar, né, outras formas de fazer ele com outras proporções e também com outras formas de extrair o pigmento para conseguir umas cores mais tipo essa aqui, ou uma cor que seja assim, mas que ela bem concentrada fique um pouco mais forte do que essa aqui, né? Eu acho que dá pra explorar as possibilidades com esse da cochonilha aqui. Eu acho que ele ficou com muita
glicerina, porque teve uma hora que eu adicionei mais glicerina e caiu muito sem querer. Então acho que, tá vendo? Essa consistência dela é porque ficou com muita glicerina. Enfim, tem que testar novamente outros processos. Agora que eu estou adicionando amarelo, gamboge. Também de tinta que eu já tenho comprada, né, para ver como que ela mistura. Enfim, é bom fazer vários testes assim, para ver as cores que a gente tem. Misturando nossos pigmentos naturais. E ou também tintas artesanais, né? Bom, fazer as nossas tintas artesanais com pigmentos comprados é um processo que requer um pouco de prática, mas é basicamente isso que eu falei, as proporções a gente pode ir testando na hora e descobrindo que o resultado vai ser suficiente para a gente pintar. Mas de qualquer forma, eu comprei recentemente um kit de alguns pigmentos aí, que eu vou trazer aqui, conforme eu for fazendo, eu vou trazer aqui no canal ou no Instagram também, né? Mostrando o processo e os resultados que eu tenho com esses pigmentos comprados, pigmentos artísticos mais feitos, né, produzidos para esse tipo de produção mesmo. Então eu vou fazendo aqui para mostrar os resultados que a gente consegue e que dá para fazer tranquilamente, que se você quiser se dedicar a isso, né, não é um investimento perdido nos equipamentos, por exemplo, e tal, e nos pigmentos que vão ser usados. Além disso, né, paralelamente eu vou estar continuando com minha pesquisa, meu estudo, né, minhas práticas ali, meus testes, com os pigmentos naturais. Eu já tenho alguns que eu testei, como eu mostrei aqui, mas no caso deles, aí sim, é um pouco mais delicado, né, de mexer ali, de conseguir um resultado efetivo com as tintas, porque é todo um procedimento muito experimental, né, que eu estou fazendo. E que você também, se quiser, pode fazer em casa, né, mas é bom ter mais cuidado, porque não necessariamente a gente vai ter o resultado tanto do pigmento eficiente, quanto do uso dele para produzir uma tinta. Então, no caso desses pigmentos naturais, é algo que eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, né, para poder desenvolver bem, mas conforme eu vou fazendo, também pretendo trazer aqui para o canal e no meu Instagram. Inclusive porque as tintas, por exemplo, depende muito do tipo de pigmento, né? Por exemplo, como o pigmento ele é disperso no aglutinante, ele não é dissolvido, não é? No caso da aquarela, por exemplo, o pigmento, que é aquele pó sólido, ele não dissolve na água, o que dissolve é a goma arábica, né? E a goma arábica, que é o aglutinante, ele captura o pigmento e dispersa ali na massa dela de forma homogênea o pó, né, do pigmento ali. Então, se eu pegar um pigmento, por exemplo, que ele é um pó em estado sólido ali direitinho, que dê para usar como pigmento, mas ele for solúvel em água, aí não dá para fazer uma tinta de aquarela com esse pigmento. A mesma coisa se o pigmento for solúvel em óleo, por exemplo. Então tem pigmentos que eles são usados para aquarela às vezes. Isso acho que é meio difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? É um pigmento que ele é usado para aquarela, mas não dá para fazer tinta a óleo porque ele é solúvel em óleo. Então não dá para fazer tinta a óleo com pigmento que é solúvel em óleo. Mas enfim, só essas notas finais aqui para finalizar o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações como sempre. Comenta aqui o que achou do vídeo e sugestões também, o que você acha desse conteúdo de pigmentos, de tinta artesanal. A depender aí do feedback, eu posso intensificar um pouco mais, né? Conseguir priorizar um pouco mais, se o interesse for realmente muito grande de ver esses conteúdos aqui no canal e no Instagram também. Outra coisa, não esqueça de verificar meu Instagram, meu Facebook também. Então, obrigado pela presença, um abraço e até a próxima.